Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que se liga sempre aos domingos no nosso conteúdo, interage com a gente nas nossas consultorias, a previdenciária, a trabalhista, fica assistindo, curtindo, interagindo também com os nossos quadros especiais das outras áreas do direito, também ouve a opinião dos nossos parceiros, tudo isso sempre participando bastante pelo WhatsApp e pelo nosso perfil nas redes sociais. Está na tela, pessoal, @programa Boca no Trombone, você escolhe YouTube, Instagram, Facebook. Você decide por qual meio participar com a gente. Bom, os nossos convidados já estão aqui com a gente na bancada, já vou apresentá-los, mas antes, vamos dizer o que temos, o que preparamos de conteúdo para o Boca desse domingo. Tem o informe sindical com o recado do Sindimetrô, também é dia de direitos da saúde, as regras sanitárias. Hoje temos Trânsito Legal, nosso quadro especial aí falando sobre as regras de trânsito e o Criminal em Foco, passando a limpo, né? As regras do direito criminal aqui no Boca no Trombone. Bem, para as dúvidas previdenciárias, para as dúvidas trabalhistas, temos os nossos convidados. Que alegria, que satisfação. Em nome de Kidrick Souza, advogados associados, está com a gente a doutora Luciana Souza. Doutora Luciana, muito bom dia, bem-vinda a mais uma edição do Boca. Bom dia, muito obrigada. Também conosco na edição de hoje, na área trabalhista, em nome do Dias e Paim Advogados, está conosco o doutor Diego Paim. Doutor Diego, muito bom dia, bem-vindo a essa edição do Boca. Bom dia, doutor Solano, doutora Luciana, que me acompanha aqui hoje, e um bom dia especial para essa nossa audiência mais do que qualificada, né, doutor Solano? Verdade, os trabalhadores e as trabalhadoras aí, os segurados e as seguradas que participam conosco. E já estão aqui, já estão aqui comigo as primeiras questões que chegam rapidinho aqui para os nossos advogados. Doutora Luciana, o Rodrigo, diz ele, minha mãe está sem receber da empresa que trabalha e do INSS. Ela está em casa há alguns meses sem disposição para trabalhar. O SUS dá atestado de um mês a cada 2 meses. E o INSS aceitou a primeira vez. E depois, até hoje, sempre deu indeferido. O que faço? É a dúvida do Rodrigo para sua mãe. Bom, a partir do momento em que o INSS dá alta para um segurado, então tem 2 opções. Como ela teve o pedido de prorrogação indeferido pelo relato dele, me parece que foi isso, se ela estiver em condições de trabalhar, ela retorna ao trabalho e caso venha a necessitar de um afastamento, ela pode entrar em novo auxílio-doença. Uma observação nesse caso é que se o auxílio-doença dentro de 60 dias for concedido pela mesma causa do benefício anterior, a empresa não precisa pagar aqueles 15 primeiros dias, então pode ir direto para o INSS. Né? Agora, no caso, se ela realmente permaneceu todo esse tempo incapacitada para o trabalho, então aí sim é até o caso de se avaliar uma demanda judicial para buscar, inclusive, esses atrasados. Perfeito, obrigado. Doutora Luciana está à disposição para suas dúvidas previdenciárias. O doutor Diego está respondendo as dúvidas trabalhistas. A primeira de hoje aqui, doutor Diego, do Pedro. Minha esposa trabalha num hotel, sendo contratada. Foi comunicado que a partir de 1 ano de trabalho, os funcionários terão participação nos lucros do mesmo. E na contratação não foi comunicado que os mesmos não iriam receber se faltassem ao trabalho nesse período. Até hoje não recebeu nada. Ela pergunta, e o gerente nada responde, né? Minha esposa tem direito nesse prêmio? Se tiver, como recebe esse valor? É a dúvida do Pedro, doutor Diego. Muito boa pergunta, recheada de informações. Vamos lá por partes, tá, Pedro? A empresa ela não é obrigada a pagar o plano de participação nos lucros ou resultados. É um benefício que a empresa pode instituir para os empregados. O que ela pode prever como critério de pagamento? Pode ser o lucro da empresa, pode ser critério de premiação, produtividade, né? Cumprimento de metas, de prazos e, inclusive, a assiduidade, que é a questão do empregado não ter faltas ao trabalho. A empresa pode fazer isso, tá? Agora, por outro lado, o que a lei prevê como obrigação da empresa se ela instituir o plano? Ela tem que cumprir 2 obrigações. Fazer regras claras e objetivas e cientificar os empregados dessas regras e possibilitar também, aí é a segunda obrigação, que eles confiram o atingimento dessas regras. Então a empresa fez quase tudo certo. O que ela errou é não cientificar a sua esposa desse critério da assiduidade. Então isso aí é questionável. Tá certo. Obrigado ao doutor Diego, à doutora Luciana. Os dois seguem com a gente nas nossas consultorias. Vá participando, vá interagindo.
Espaço de opinião? Aqui temos. E está chegando a primeira de hoje, em nome do Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. A pauta de hoje que nós trazemos é a privatização da Transurb, né? E para nossa surpresa, foi anunciado no dia 23 do mês passado pelo ministro da Casa Civil que a Transurb não seria privatizada, que iria sair do PND, do Plano Nacional de Estatização. Mas, para nossa surpresa, agora, na última semana, no dia 13, os contratos das empresas que estão fazendo os estudos para concessão foram renovados por mais 2 anos. Quer dizer, então nós ficamos sem saber realmente o que está acontecendo. O BNDES diz que é uma prática normal, mas, lógico, nós não achamos isso nada normal, né? Quer dizer, se a Transurb não vai ser privatizada, não tem por que gastar esses milhões, são mais alguns milhões que estão sendo investidos nesses estudos. Quer dizer, motivo de uma preocupação e, com certeza, vai haver reação e mobilização por parte dos metroviários. E outra pauta importante também das últimas semanas é o arcabouço fiscal. Quer dizer, foi aprovado já na Câmara, o arcabouço que na verdade é muito pior que o teto de gastos que nós tínhamos no governo passado. O arcabouço, se o governo não atingir suas metas, por exemplo, no ano que vem, não haverá reajuste para os trabalhadores, quer dizer, não poderá haver contratação de novos servidores, quer dizer, o Estado pode vir a parar. Mas a única coisa garantida, infelizmente, né, a única coisa garantida nesse arcabouço é o pagamento do serviço da dívida pública. Quer dizer, uma dívida que já consome 50% do orçamento da União, e esse sim está garantido, né, no arcabouço fiscal. Para que as pessoas entendam um pouco o que eu digo, se a Transurb, por exemplo, venha a ser privatizada, esse dinheiro não poderá ser usado para a saúde e para a educação, mas pode ser usado sim para pagar os juros da dívida. Então são assuntos importantes, que é importante que todos nós estejamos atentos, né, para que não sejamos pegos de surpresa no futuro. Um bom dia, um bom domingo a todos. Muito obrigado ao presidente Luiz Henrique Chagas, sempre atento às demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no nosso Boca no Trombone. Mais consultoria, mais dúvidas que chegam para a gente, chegam pelo WhatsApp, chegam pelo nosso perfil das redes sociais. Doutora Luciana, a Helena, diz ela, estou aposentada, continuo trabalhando e pagando INSS. É possível somar esses valores que já estão sendo descontados de mim e somar na minha aposentadoria para eu poder receber um valor melhor? Eu me aposentei pelo salário mínimo. A dúvida da Helena, doutora. Bom, a dúvida da dona Helena é semelhante à de muitos aposentados que permaneceram trabalhando e, por obrigação legal, contribuindo para a Previdência Social. Então, todos aqueles que se aposentam e exercem uma atividade remunerada precisam contribuir para a Previdência. E isso, infelizmente, não vai implicar em nenhum ganho no benefício dela. Ela não vai poder revisar o seu benefício de aposentadoria em função disso. Alguns anos atrás se discutia judicialmente a questão da desaposentação, que seria a possibilidade de o aposentado renunciar à sua aposentadoria para poder requerer um novo benefício e aí sim, incluindo todas essas contribuições. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou contrariamente a essa pretensão, então isso não é possível fazer. Tá certo, obrigado, doutora. Mais uma dúvida, agora é do direito do trabalho, repasso ela ao nosso especialista, o doutor Diego Paim. Doutor, o Efferson, na última empresa que trabalhei como vendedor, recebia as comissões das vendas, tudo por fora da carteira de trabalho e do contra-cheque. Éramos orientados, nós vendedores, a gerar o boleto para pagamento no banco virtual. Pode isto? É a dúvida do Efferson, doutor. Efferson, quanto a gerar o boleto para pagamento no banco virtual, em princípio não vejo problema nenhum. Agora, é totalmente ilegal a empresa pagar as comissões por fora, por uma simples questão. O empregado ele tem direito não só ao salário, mas esse salário também serve como base de cálculo para pagamento do FGTS, do INSS, das férias, do 13º, de hora extra e de diversas outras verbas. Então, se a empresa considerar somente o salário que está na carteira e não o salário real que é pago, ela vai estar pagando por fora. E aí vai ter um prejuízo porque o empregado vai ter uma redução em todas essas verbas que eu mencionei agora. Tá certo, obrigado aos doutores, eles seguem conosco nas nossas consultorias. Vá participando, vá interagindo pelas nossas plataformas de comunicação. Vamos falar de água? Sim, água você sabe, né? Água com qualidade, com sais minerais e mais saúde, é a água da WaterSul, com seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água
Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Ficou fácil, né, senhor José Hernandes? Ficou fácil. Água com mais saúde, água com mais sais minerais é a água da WaterSul. Faça contato, entre em contato com o time de vendas da WaterSul e escolha o melhor modelo aí para você e para sua família. Mais consultoria? Sim, temos mais consultoria. A interação não para aqui no Boca no Trombone, consultoria previdenciária. Hoje com a doutora Luciana Souza, do Kidrick Souza Advogados. O Valmir, doutora, tem um processo em aberto em 2017 para revisão da aposentadoria. Tem alguma previsão para receber? É a dúvida dos milhões aqui do Valmir, né, doutora? É difícil falar, até porque eu não conheço o processo dele, mas normalmente os processos costumam demorar por 2 motivos. Ou porque existem muitas provas a serem produzidas no caso específico dele. Vou dar alguns exemplos. Provas de tempo rural, provas de tempo especial, muitos processos precisam de perícia. Então, isso pode levar ao prolongamento do processo. E também quando depende de um julgamento nos tribunais superiores. Por exemplo, em sede de recursos repetitivos, né, ou de repercussão geral, seja no STF ou no STJ, isso também pode levar a uma demora. Agora, eu sugiro que ele procure o advogado que está cuidando do processo dele para poder tirar essas dúvidas e ver especificamente no caso dele o que está acontecendo. Tá certo, obrigado, doutora Luciana. Agora a dúvida é trabalhista. Quem responde é o doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Doutor, a Rosane, fiz uma cirurgia de catarata mês passado e minha empresa me descontou os dias de atestado. Isso pode acontecer? É a questão posta aqui pela Rosane, doutor. Rosane, isso não pode acontecer. Tá? Inclusive, manda lá no WhatsApp da sua empresa o artigo 6º da Lei 605 de 1949, lei mais antiga que todos nós aqui. O que essa lei diz, Rosane? Que faltas ao trabalho por motivo de saúde não podem ser descontadas. Então, se você apresentou um atestado médico que contém ali o seu nome, os dias de afastamento, a identificação do médico, o CRM e a data, a empresa não pode lhe descontar de forma alguma. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente, você pode participar, mande a sua dúvida de previdência, de direito do trabalho, tá na tela aí, ó, tem o nosso WhatsApp e também tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, né? @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos para quadro especial? Vamos! A gente tem as regras sanitárias passadas a limpo aqui no nosso Direitos da Saúde. Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o perfil lipídico, o famoso colesterol e triglicerídeos. Então, por que a importância de falar nisso? Todos nós temos colesterol e todos nós temos triglicerídeos. Eles são extremamente importantes para o funcionamento do organismo, produção de hormônios, produção de células. Mas nós sabemos que se os níveis deles estão alterados, vão nos causar problemas, como depósitos nas artérias, depósito no fígado, levando a problemas cardiovasculares. Então, o que as diretrizes dizem? Que nós temos que manter o perfil lipídico controlado. Em indivíduos normais sem fator de risco, o colesterol ruim deve ficar abaixo de 130 e o colesterol bom acima de 40. É claro que se eu tiver doença cardíaca, se eu tiver diabetes, se eu tiver algum outro fator de risco, essas medidas terão que ser mais baixas, combinado? E o que fazer para manter isso? Uma vida saudável, exercício físico e dieta com baixa quantidade de gorduras saturadas. Quais são essas gorduras saturadas? Banha, óleo de coco não devem ser consumidos. Usar gorduras insaturadas, poliinsaturadas ou monoinsaturadas, e aí entra o óleo do girassol, entra o azeite de oliva, entra
essas substâncias, sementes oleaginosas, que nos ajudam muito a manter esse perfil do colesterol. Então fica a dica, cuidem dieta, controlem o seu colesterol e façam a dosagem para observarmos os valores. Muito obrigado pelas dicas, doutora Fabiana Piovesan, né? O direito da saúde, você sabe, é uma mescla aqui de advogados, de médicos, sempre trazendo informações de conteúdo para a gente aqui no Boca no Trombone. Mais consultoria? Sim, a consultoria não para aqui no Boca, mais uma previdenciária enviada lá de São José do Norte. Um abraço à região sul do estado aí, que nos presta grande audiência. A Cláudia, tenho 55 anos, sou agricultura, pedi aposentadoria há 4 meses. Será que vou receber? Não está meio apressada aqui a Cláudia, doutora Luciana? É bastante comum levar alguns meses. Na maioria dos casos, leva realmente algum tempinho para o INSS analisar a documentação até conceder o benefício. Então, a princípio, como ela já tem a idade para aposentadoria rural, se a documentação dela estiver toda certinha, tudo correto, comprovando a atividade rural, provavelmente vai ser concedido. Oxalá, tomara, é o que esperamos. Vamos para mais quadro especial? Vamos! Boca no Trombone tem várias áreas do direito que a gente conversa. E agora está no ar o nosso Criminal em Foco. Dr. Paulo Solano, muito bom dia. É sempre um prazer, sempre uma satisfação e uma alegria participar do programa Boca no Trombone. A minha conversa, o meu diálogo é com você aí de casa, com nosso telespectador que é empresário, seja de pequeno, de médio, de grande porte, a respeito do crime de apropriação indébita tributária. O que seria esse crime? Pois bem, nós temos lá no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, Lei dos Crimes Tributários, o chamado crime de apropriação indébita tributária. Quando que acontece esse crime? Pois bem, você aí, que é lojista, que é comerciante, que tem um mercado e que recolhe ICMS, que declara o ICMS, aquele imposto sobre circulação de mercadorias, se você declarar e não fizer o recolhimento do ICMS dentro da data estipulada, não realizar o pagamento das guias de pagamento dentro das datas estipuladas, há um entendimento jurisprudencial do STJ, do STF, ou seja, dos tribunais superiores, em que você incorrerá em crime de apropriação indébita tributária. Portanto, é preciso ficar muito atento e muito ligado ao realizar a declaração, ao declarar tudo aquilo que é recolhido em termos de ICMS, é preciso realizar o pagamento, porque se não for realizado o pagamento dentro do prazo previsto, dentro da data em que o fisco ali te estipula, você terá um problema não apenas junto ao fisco, não apenas junto à Receita, você terá um problema também da área criminal. Esse é o recado de hoje, desejo um ótimo final de semana e um bom dia a todos. Muito obrigado ao doutor Anderson Vieira, sempre nos atualizando das demandas aí do direito criminal. Mais consultoria aqui na bancada? Sim, temos consultoria trabalhista hoje com o doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Doutor, a Flávia, gostaria de saber se podem rebaixar o valor do salário de um funcionário, pois a minha chefe quer que eu trabalhe pelo mesmo tempo, porém com uma redução de R$500. Sou subgerente no comércio. Olha só, doutor Diego, o que querem fazer com a Flávia, doutora? Flávia, a boa notícia é que a sua empregadora está completamente errada. No direito do trabalho, nós temos um princípio que se chama princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, a empresa não pode, dessa forma, simplesmente reduzir o salário do empregado. E eu aproveito para complementar aqui, doutor Santos, só tem 2 hipóteses legais que a empresa pode reduzir. Ou se reduzir a jornada e o empregado concordar com isso, isso não lhe trouxer prejuízo, ou se houver uma norma coletiva do sindicato autorizando essa redução, e aí o sindicato só vai aprovar isso em ocasiões excepcionais. Então, fora isso, não pode reduzir o salário do empregado. Tá certo, obrigado aos doutores, eles seguem com a gente, depois do intervalo vai ter sim mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, tem o nosso quadro especial sobre trânsito, o trânsito legal, tudo isso aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento.
Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Você que participa, interage com a gente pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Também manda a sua dúvida previdenciária, trabalhista pelo WhatsApp que está na tela. E vá curtindo aí o nosso conteúdo, consumindo o Boca no Trombone de mais uma edição aqui na Bandeirantes. Mais consultoria? Sim, mais consultoria. Hoje a gente recebe a doutora Luciana Souza, do Kidrick Souza Advogados, na área previdenciária. Doutora, o Douglas lá de Gravataí, diz ele, tem uma perícia de reabilitação em maio, já estou há 9 anos encostado por um grave acidente de trânsito. Será que vão pagar um curso ou me aposentarão? E esse tempo encostado, ele serve para uma futura aposentadoria? As dúvidas do Douglas, doutora. Várias hipóteses também nesse caso. No processo de reabilitação profissional, o INSS vai tentar reabilitar aquele funcionário para uma outra função, ele não tem mais condições de exercer a função que ele exercia antes. Tá? No caso dele ser reabilitado e voltar a trabalhar, sim, esse tempo em que ele ficou em benefício vai ser contado para uma futura aposentadoria, porque ele é intercalado com contribuições. Então, a regra é sempre assim, tempo de auxílio-doença, se for intercalado com contribuições, vai contar para a aposentadoria. Também pode-se avaliar, no caso dele, um futuro direito a um auxílio acidente, que é um benefício pago para aqueles que retornam ao trabalho, mas tiveram uma redução da sua capacidade laborativa. Sim. Ou a outra hipótese é o INSS realmente, se não conseguir reabilitá-lo para outra função, então conceder a aposentadoria por invalidez. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana. Agora a dúvida é trabalhista, repasso ela ao doutor Diego Paim. A Juliana, doutor. Fui trabalhar numa empresa, queria assinar minha carteira, mas não fez isso. Após 8 meses, abri uma MEI para prestar serviço a outras empresas. Sabendo disso, a empresa pediu que eu tirasse nota fiscal. Porém, agora eu saí. E ele me disse que não vai me pagar nem o salário. O que faço? Lembrando que ele é um prestador de serviço, o dono da empresa. Olha só essa outra situação aqui, doutor, da Juliana, hein? Juliana... Infelizmente, isso é relativamente comum no mundo aí trabalhista, tá? Muitas empresas tentam mascarar um vínculo de emprego, fazendo com que o funcionário abra um CNPJ ou um MEI, né? Para parecer que não é empregado. Mas, sempre que tiver na relação de emprego ali, os requisitos do artigo 3º da CLT, que é onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação, a pessoa é empregado. A gente costuma brincar, né, doutor Solano? Mas é CNPJ, mas não adianta chamar o cachorro de gato que ele não vai miar. Verdade. Empregado é empregado, CNPJ é CNPJ. Então, Juliana, seu empregador está errado e você tem direito, ao que tudo indica, ao vínculo de emprego. Tá certo. Obrigado ao doutor Diego e à doutora Luciana. Eles seguem com a gente. Ainda dá tempo, pessoal. Pode participar pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp que está na tela aí para você se comunicar. Vamos falar sobre direito de trânsito? Vamos lá, para os proprietários de veículos, condutores, as regras estão no nosso Trânsito Legal. Solano, muito bom dia e um ótimo dia quem nos assiste pela TV e demais plataformas da Band. Hoje eu trago uma informação que poucas pessoas sabem, mas é possível transferir multas vencidas, é possível fazer indicação de condutor, mesmo quando já vencido o prazo administrativo. Sabe aquela multa que seu genro, seus filhos ou o abençoado do seu cunhado fez dirigindo o seu veículo e você perdeu o prazo para transferir ou nem recebeu a notificação e os pontos acabaram na sua carteira? Pois então, é possível fazer a transferência dessas multas mesmo que já tenha vencido o prazo de transferência que vem na notificação enviada pelo órgão de trânsito. Nesses casos, essa transferência vai ser pela via judicial, bastando que você procure um advogado da sua confiança. Esse profissional vai entrar com um processo judicial, comprovando para a justiça que
foi outra pessoa dirigindo o seu carro que cometeu aquela infração e pedindo a transferência da multa para ela. Nestes casos, o advogado vai juntar provas do verdadeiro infrator, como, por exemplo, a foto de quem estava dirigindo o veículo registrada nesses pardais, nos controladores de velocidade, pedindo, obviamente, a foto sem a tarja de proteção. Ou vai juntar as descrições que muitas vezes vêm nos autos de infração, que servem para auxiliar na identificação do condutor. Lembrando que para ser transferida pela via judicial, essa multa tem que ter sido lavrada no máximo nos últimos 5 anos e não pode ser uma infração específica de responsabilidade do proprietário. É uma alternativa, Solano, por exemplo, para quem está na carteira provisória e empresta o veículo e essa pessoa que tomou o veículo emprestado acaba fazendo uma multa grave ou gravíssima e quem está na provisória não consegue fazer indicação a tempo. Se não fizer indicação pela via judicial, vai acabar perdendo, vai acabar tendo essa permissão para dirigir cassada e vai ter que recomeçar o período provisório todo de novo. Nesses casos, eu sempre indico fazer essa indicação de condutor pela via judicial. Entre tantos outros, né? Esse foi o meu recado. Tenham um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Um abraço, obrigado. Boa cautela, muito obrigado pela dica aí, doutor Vicente Vargas, nosso consultor de Direito de Trânsito aqui no nosso Trânsito Legal. Tem dúvidas sobre direito de trânsito? Encaminhe para a gente também, a gente repassa, doutor Vicente entra em contato direto com você. Vamos para as últimas aqui na consultoria da bancada. Doutora Luciana Souza, o Sérgio trabalhava numa empresa e pagava o carnê como autônomo no mesmo período. Tenho 35 de contribuição e 57 de idade e foi indeferido o meu pedido. O que fazer? A dúvida do Sérgio, doutora. Houve uma modificação com a reforma da Previdência de 2019, que não basta mais ele ter 35 anos de contribuição. Então, como a nova Previdência estipulou uma idade mínima de 65 anos no caso dos homens, o que ele tem que fazer é cumprir as regras de transição, alguma das regras de transição, para que não tenha que chegar nessa idade mínima. Então, provavelmente, ele não cumpriu nenhuma das regras e o único jeito seria realmente calcular, fazer um planejamento previdenciário e calcular em qual regra ele vai se encaixar mais rapidamente. Tá certo. E a última trabalhista aqui, repasso ela ao doutor Diego Paim, da Silvana, doutor. Trabalho numa empresa terceirizada e trabalho 30 horas e tenho direito a 15 minutos de intervalo. E agora querem que eu pague esses 15 minutos entrando 15 minutos antes. Tá certo isso? Eu quero saber a Silvana, doutor. Silvana, neste caso a empresa está certa. Quem trabalha 6 horas tem direito aí a 15 minutos de intervalo. Só que olha que detalhe interessante, esses 15 minutos não integram o seu tempo de trabalho. E aí eu dou um exemplo comparando com jornada de 8 horas. Quem trabalha das 8 da manhã às 17, por exemplo, trabalha 4 horas de manhã, depois da 1 às 5 mais 4 horas e o intervalo de almoço não integra as 8 horas. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Diego, à doutora Luciana, que comigo fizeram a edição do Boca no Trombone de hoje e a gente vai ficando por aqui, né? Durante a semana, a gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone. Aproveita, te inscreve no nosso canal lá no YouTube. E domingo que vem, estaremos aqui na Band com mais uma edição do nosso Boca no Trombone a partir das 8h30 da manhã. Até lá!